Olá, você sabe de onde veio o termo quarentena? Bom, a quarentena ela é a reclusão de indivíduos ou animais sadios, por um período máximo de incubação de uma doença, contando a partir do dia, da data do último contato com algum portador ou de ter estado num local que seja uma fonte de infecção. É diferente do isolamento, que é separado do convívio social um doente, ele já está infectado, durante o período de transmissão dessa doença, a fim de evitar que os outros indivíduos sejam infectados. A origem da palavra quarentena, ela vem do italiano, quarentena, que significa 40 dias, que era o período de isolamento das embarcações que aportavam em Veneza, isso no período da peste bubônica, no século XIV. Então, eles tinham que ficar 40 dias parados antes que os passageiros pudessem desembarcar. Essa peste matou mais de 1/3, da população da Europa. Bom, a prática da quarentena também foi observada nos primórdios da vacinação contra a varíola na China antiga. Bom, segundo a legislação sanitária internacional, apenas 4 doenças são quarentenárias, ou seja, duram 40 dias aí de transmissão, que é a varíola, a febre amarela, a peste e a cólera. O porquê de 40 dias pode ter sido realmente da observação do período de infecção da doença ou ainda por adoção com referências religiosas, como o caso da quaresma, onde se tem 40 dias, ou o número 40, um número de extrema relevância na Bíblia, nos textos bíblicos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Diversas passagens aí citando esse período, como um período para uma busca de purificação e salvamento. Até tem um vídeo meu sobre quaresma que fala um pouco mais a respeito, vale a pena olhar. Bom, como a quarentena ela é um período de reclusão, pelo um período máximo de incubação de uma doença, ela não necessariamente dura 40 dias, cada doença é um período. Determinou-se para essa nossa pandemia, por exemplo, um período de 14 dias. Já o período de isolamento, quando o indivíduo já está infectado, também varia, de acordo com o período patogênico da doença. Geralmente, as doenças agem de uma forma muito similar nesse período patogênico, passando por 4 estágios. O primeiro deles é de incubação, que é quando o agente etiológico se instala no indivíduo. O segundo se chama prodrômico, que geralmente dura de 1 a 3 dias e é onde começam a aparecer aí os primeiros sintomas, e aí nessa fase já pode haver transmissão. O terceiro é o período de estado, é aí onde se tem manifestado todos os aspectos da doença, todos os sintomas característicos. E a sua duração aí depende da evolução da doença e também, claro, do próprio paciente, do estado do indivíduo. Dura geralmente de 3 a 5 dias. E aí chega então ao período de evolução, quarto período, que completa aí o ciclo do agressor e o corpo começa a eliminar ele do corpo, Então aí começa a haver uma reparação de todos os danos que foram causados pela doença. Aí já não tem mais risco de transmissão nessa fase. Bom, para essa nossa pandemia, o período de isolamento ficou determinado em 10 dias para os casos leves e 20 dias para os casos mais graves. É isso. Gostou? Compartilha.